todos, repita comigo, todos, que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então a palavra ela coloca uma condição para se tornar filho de Deus. Não sou eu, é a palavra. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então todos que são guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então se você já acessou o sangue, se você já confessou que Jesus era teu rei, e que ele veio para reinar e governar sobre toda a existência, inclusive sobre essa terra, você é guiado pelo Espírito Santo. Então se você é guiado pelo Espírito Santo, você tem que acessar esse Espírito diariamente, para que a sua vida seja conduzida pelo Espírito, tomar decisão no Espírito. Então todos que são guiados pelo Espírito, a uma condição, são filhos de Deus. E o outro versículo que é tremendo também é Romanos, capítulo 8, mesmo capítulo, versículo 28. Então se você é guiado pelo Espírito Santo, você acessou o sangue, você está conduzindo a sua vida nos princípios, nos valores e na cultura do reino de Deus, aí você está habilitado para viver o versículo 28. Quem quer ler? 28? Romanos capítulo 8, versículo 28. Posso? Pode? Isso. É esse daqui? Isso. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, os que foram chamados conforme seu plano. Amém. Em algumas traduções diz: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Agora no versículo 13, o 14 fala que são filhos de Deus aqueles que são guiados pelo Espírito. Então quem é guiado pelo Espírito Santo, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, e presta atenção, sempre a palavra coloca aqueles. Salmo 91 começa aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Não são todos, porque é uma condição, aqueles. Então se você é guiado pelo Espírito Santo, você está habilitado para o versículo 28. Todas as coisas colaboram para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Temos que entender isso, pessoal. Então, há uma condição, ser guiado pelo Espírito Santo, se tornar filho de Deus e todas as coisas colaborar para o seu bem. E mesmo aquelas que você não entende, mesmo aquela que aparentemente é algo ruim na sua vida hoje, porém, amanhã você vai ver que ela colaborou para o seu bem, porque você se tornou filho de Deus e você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Então não é questão de luta. Quantos entendem isso? É posicionamento, é direcionamento. E o outro versículo ele vai entrar com concordância com isso que estamos falando aqui, que é Romanos capítulo 12, versículo do 1 ao 2. Tudo isso foi falado na última terça-feira, mas eu quero fundamentar isso porque esse é o livro da semana, então, que isso fica cravado no seu espírito. Essas três condições, e uma complementa a outra. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo. E eu disse aqui que quando a palavra diz que o mundo já está no mundo maligno, repete comigo, não é a criação. Não é a criação. É o sistema que opera sobre esse mundo, já está na mão do maligno. E algumas traduções falam sistema, porque nós somos transportados do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então o sistema que operava sobre a mim e sobre a sua vida, antes de ser guiado pelo Espírito Santo, ele é negativado sobre cada um de nós. Porque através do Espírito Santo entramos no governo do reino de Deus. E o que rege é o governo do reino de Deus, que é os princípios, os valores e a cultura. Quando você rompe esses princípios, você novamente se adere ao sistema desse mundo que já está na mão do maligno. Quantos estão entendendo? Amém. Então não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Então repete comigo, tudo é uma condição. Tudo é uma escolha. Você tem o livre-arbítrio diariamente para acessar o sangue, para se tornar guiado pelo Espírito Santo, para que todas as coisas colaborem ao seu bem, para que a sua mente é renovada, para que você desfruta da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas.
Se você tiver que tomar algo do Espírito para cravar no seu espírito, algo de direção do livro de Romanos, pega essas três chaves, porque isso vai edificar a sua vida. E muita coisa do sistema religioso vai cair por terra na sua vida. Amém? Amém. Quantos creem nisso? Amém. Agora eu quero entrar na palavra, quero dar uma palavra para vocês no livro de Timóteo, 1 Timóteo. Quem está com Bíblia em celular aí? Alguém mais tem aplicativo no celular? Quem tiver, por favor, acompanhe. Eu quero deixar isso de instrução. Eu quero dizer que você tem liberdade no Espírito Santo. O reino de Deus, ele é voluntário. Nada no reino de Deus é por pressão. O reino de Deus, ele é tomado por um esforço a qual você se posiciona diariamente nesse reino, nesses princípios. Você vai combatendo a sua carne, porque seu espírito limita contra a sua carne. A carne, ela tende para o sistema do mundo que já está na mão do maligno. Porém, o espírito tende para o governo do Pai, do Filho, que é guiado pelo Espírito Santo, que é o reino de Deus. Mas você é livre. Diga, eu sou. Eu sou livre. livre. E a liberdade ninguém pode tirar. Quando Deus ele colocou o povo, tinha acabado de atravessar o Rio Jordão para entrar na terra prometida, ele deu uma instrução para Moisés passar para Josué, que quando eles atravessassem o Rio Jordão, se direcionasse para o monte Ebal e declarasse as maldições para o monte Ebal, e se direcionasse para o monte Gerizim e declarava as bênçãos sobre o monte Gerizim. E colocou o povo no meio e disse, escolhe o caminho qual você quer. E nada mudou daquela época para hoje, porque isso é princípio, não se trata de nova aliança e de nova aliança, se trata de princípios do reino de Deus. Então o livre-arbítrio é um princípio, ele é algo que você tem o direito de escolher diariamente. Então tudo no reino de Deus ele é voluntário por escolha e por decisão de cada um de nós. Eu gosto do exemplo de Caim, por quê? Porque Caim ele propôs fazer uma maldade, Deus não enviou o anjo, Deus não parou ele, Deus apenas alertou. Caim, o mal já está à porta, governa, domina. É exatamente isso que o Espírito Santo vai guiar a minha e a sua vida. Ele vai colocar a direção no meu e no seu coração. A palavra, ela fala que tem um versículo que diz que o coração do homem é enganoso. Somente um. Existem 929 versículos que falam que Deus ele fala no meu e no seu coração. Por que um versículo fala que é enganoso? Porque quem está debaixo do sistema desse mundo, o coração dessa pessoa é enganosa. Por quê? Porque ela não é guiada pelo Espírito Santo. Vocês conseguem entender isso? Então aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, é uma recomendação para quem quer ser líder. Quem aqui quer ser líder? Se você quer ser líder... E quem já é, né? Quem já é líder? Aleluia. Amém? Então essa é uma recomendação de princípios para a minha e para a sua vida, porque eu me enquadro nisso. E diz assim, capítulo 3 de 1 Timóteo. Essa é uma declaração digna de todo crédito. Olha como o apóstolo começa, como é que Timóteo começa aqui. Essa é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o presbitério, algumas palavras dizem episcopato, outra o diácono e presbítero, enfim, bispo, depende da tradução. De fato deseja algo excelente, é fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível. Aqui é líder, tá? Porque quando você se posiciona como líder de QGR, você está se posicionando como uma autoridade no mundo espiritual. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado muito ao vinho, nem violento, mas sim amável e pacífico, e não amante do dinheiro. O bispo deve também governar bem sua própria família, sabendo educar seus filhos e lhes ser submissos com todo respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus, ou do povo de Deus, ou de um povo que está sendo liderado? Essa é uma pergunta que ele faz. E que essa pergunta fica para cada um de nós. Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, e para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo.
Quanto aos diáconos, que é outra forma de líder, que é um posicionamento de liderança, da mesma forma, é o mesmo posicionamento. Então, pessoal, nós estamos lidando com almas. Estamos se posicionando no mundo espiritual. Estamos se posicionando como igreja para saquear o inferno, porque a palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Quem é que é a igreja do Senhor? Amém. Nós somos a igreja do Senhor, que estamos aqui reunidos em nome dele. Só que há princípios, há valores, há uma conduta, há ordem no reino de Deus, para que tudo seja feito com ordem. Quanto aos diáconos, da mesma forma devem ser honrados, de uma só palavra e não dada a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Deve permanecer no ministério da fé com consciência pura. Deve também, antes de tudo, passar por experiência, depois, se não houver nada que os desabone, que exerça o diaconato, ou o presbitério, ou o bispo, ou o líder. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os filhos e a própria casa, pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Ainda que alimente a esperança de ver-te em breve, escreva essas orientações. Contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Nós somos a igreja de Deus vivo. Então, quando estamos reunidos, as pessoas têm que ter, o líder tem que ter essas características. Não é eu que estou falando, isso é a nova aliança, essa é a palavra. Sem dúvida, grande é o mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, isso daqui, tudo é recomendação para quem quer ser um líder. Porque o líder, ele está lidando com alma. O líder, ele não está apenas lidando com número, não, estamos lidando com vida e com alma. E o Senhor disse, se fosse necessário, ele teria feito tudo por amor de uma alma. Inclusive a parábola das 99 ovelhas, que uma se desagarra, ele larga as 99 e vai atrás de uma. Por quê? Estamos lidando com alma, com vidas. Então o reino de Deus, ele é constituído por princípios. E esses princípios está falando de um posicionamento daquilo que é verdade para mim e para a sua vida. Então isso é sério, pessoal. E eu sempre vou falar para vocês assim, se vocês estão com essa característica, se a vida de vocês está alinhada nos princípios, na cultura e nos valores do reino de Deus, se você maneja bem a palavra, se você está posicionado no reino de Deus, se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, se a palavra já renovou a vossa mente para que você está sabendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, aí sim, você tem total meu apoio para abrir um QGR e começar a liderar. Eu não posso ser irresponsável, apontar a dedo e mandar cada um de vocês abrir, sendo que a vida de vocês não está nessa conduta, não está alinhado e não tem essas características, esses valores e esses princípios. Por quê? Porque isso é suicídio no mundo espiritual. Da minha boca, vocês jamais vão ouvir pressão para abrir QGR, porque eu sei a responsabilidade que tem isso no mundo espiritual. Eu não estou em ministério do reino de Deus, não comecei ontem. Eu tenho uma história. É uma pessoa que conhece 20 anos, pessoa que conhece há 15, há 21, há 18. Estamos posicionados, estamos fazendo bom combate, porém, precisa de conduta e de princípios. Eu não vou ser responsável para falar o contrário para cada um de vocês. Se vocês estão alinhados em todos esses princípios, aí você tem meu apoio. Aqui eu poderia falar daqui de dentro, que tem 4 pessoas, inclusive casais, que têm condição para abrir QGR. Daqui, se eu fosse tirar a pessoa aqui que está junto comigo. Mas isso também conduz o quê? A pessoa ter o livre-arbítrio, o direito de escolher, de querer. Por pressão, jamais. Porque Deus, ele não age assim conosco. Deus, ele respeita o livre-arbítrio, o direito de escolha. E isso é um chamado, a Bíblia fala chamado. Então aquele que está queimando do chamado,
e a vida de vocês estão nessa conduta, alinhados, aí vocês estão prontos para exercer o presbitério, o bispo, o líder. Aí você está preparado e capacitado, guiado pelo Espírito Santo, com a unção de Deus, para você conduzir um povo, um rebanho. Quantos entendem isso, pessoal? É um alerta nessa noite. Porque eu vejo vários testemunhos de pessoas falando assim, no dia do meu QGR a minha vida é um caos. Isso está errado, irmãos. No dia de QGR a minha vida é uma bênção. O dia de hoje foi uma bênção para mim. O dia foi leve, foi suave, eu estou em consagração, eu estou preparado, estou orando desde a madrugada. Para quê? Me posicionando no reino de Deus, para estar aqui trazendo uma palavra para a vida de vocês, sejam edificados no reino de Deus. Eu não posso me prontificar no reino de Deus, aquele que habita em mim. Fala, maior é aquele que habita em mim, o Espírito Santo, que é o Espírito da criação, que chamou na existência tudo que existe, habita dentro de mim, dentro de você. Como que eu me prontifico? Eu sou chamado pelo Deus vivo, aquele a qual tem todo o poder no céu e na terra. Ele me chamou para fazer algo. Como que eu me posiciono nos princípios, na cultura e nos valores do reino de Deus, para fazer a obra dele? E quando eu me posiciono, eu sou atacado pelo diabo. Tem algo errado. Porque fiel é aquele que me chama para me respaldar. Eu fico irado quando eu escuto isso. A pessoa falar, eu vou abrir QGR e estou tendo luta. Então não era para você abrir. Eu não vou ser inconsequente de falar para vocês abrir, sendo que vocês não estão preparados no mundo espiritual. Eu não vou fazer isso. Não escuto isso na minha boca. Eu não estou para agradar homens. Eu estou para agradar aquele que me chamou. E ponto final. O Senhor, ontem eu estava orando e o Senhor falou, quero que você prega isso. Eu falei, Senhor, é uma palavra dura. Você vai pregar o que eu estou falando. As pessoas têm que ouvir. Se elas tomarem a decisão, vão ser elas. Porém, vocês que estão aqui estão sendo avisados. Eu tenho pavor de pregar culpa, medo e ganância. Não é isso, mas a verdade da palavra tem que ser dita. Amém. Porque é melhor eu exortar vocês aqui, posicionar vocês, para que vocês alinhem a vida de vocês nos princípios, na cultura, nessas características qual Deus está falando aqui, alinhem a vida de vocês com a palavra, aí sim vocês estão aptos para ensinar. Do que eu encontrar vocês aqui 4, 5 meses com a vida toda arrebentada. Eu prefiro alertar agora e ser criticado agora. Aliás, ser criticado eu estou acostumado. Já não é problema. Como estou entendendo isso? Fecha seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, a Tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor me pediu, eu disse, Pai. Agora é questão de direito de escolha, de livre-arbítrio de cada pessoa que aqui está, Pai. O meu compromisso é com a Tua palavra, Senhor. Não estou falando de mim, estou falando é a Tua palavra, que as pessoas leiam 1 Timóteo capítulo 3, Senhor. É o Senhor que está exortando, é o Senhor, é a Tua palavra, Senhor. E eu descanso daquilo a qual o Senhor me entregou para fazer, Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos. E é o Espírito Santo que convence, não é o homem, não é por força nem por violência, mas é o Teu Espírito, Pai. Que o Teu Espírito possa nos direcionar, sermos guiados pelo Espírito Santo. Para que verdadeiramente, Senhor, não entramos em luta, mas que compreendemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para cada um de nós. Porque o Senhor veio para que tenhamos vida e temos em abundância, Deus. O diabo ele veio para matar, roubar, destruir. Se a pessoa se posiciona no teu reino, está sendo roubada, morta e sendo destruída porque algo está errado, porque o Senhor veio para que tenhamos vida e temos em abundância, Pai. Que o Senhor possa renovar a nossa mente, Senhor, nessa noite, Pai. E que essa palavra ela caia em coração, que possa crescer essa palavra, Senhor. E que possa direcionar cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pedi para trocar um louvor e depois eu quero fazer a Santa Ceia, porque foi algo que o Espírito Santo pediu também. Aqui a gente faz todo mês uma Santa Ceia, porque isso é um mandamento, qual o Senhor disse, fazer isso em memória de mim. Então estamos aqui reunidos como corpo, como igreja, porque a igreja não tem 4 paredes. A igreja somos eu e você, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está. Então estamos reunidos em nome dele e ele me pediu fazer a Santa Ceia todos os meses. Então esse QGR ele vai ter Santa Ceia todos os meses. Amém? Amém.
e toca um louvor, Cláudio. Se você puder tocar aquele ali até do Fernandinho, nada mais que o sangue, além do sangue.